A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 3, versículo 30, que diz: A ele convém crescer, porém a mim diminuir. Nós estamos diante de uma passagem onde o João Batista ele vai dar outros testemunhos a respeito de Jesus, né? E um dos seus discípulos vão se chegar a João, né, e vão estar ali, né, na terra de Judéia, da Judéia. Estava ele ali a batizar, né? E João também batizava, né, em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, né? E vinham ali e eram batizados, porque João ainda não tinha sido lançado na prisão, né? E ali houve uma discussão dos discípulos de João com os judeus sobre a purificação, né? E vieram a João e disseram: Rabi, né, aquele que está contigo da além do Jordão, ao qual tu deste testemunho, eis que batiza, e todos vêm a ele. Né? E João ele responde, dizendo lá no versículo 27, né, o ser humano não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Né? E vós mesmos sois testemunha que disse: Eu não sou o Cristo, né, mas sou enviado diante dele. Daquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que o apoia e lhe ouve, alegra-se muito pela voz do esposo. Né? Assim, pois, já este meu gozo é cumprido. Né? A ele convém crescer, porém a mim diminuir. Em outras traduções vai dizer: é necessário que ele cresça e eu diminua. Né? João ele diz no versículo 23, porque havia ali muitas águas. Né? É importante nós destacarmos essa parte do versículo, né? Pois isso mostra que o modo principal de batismo deve ser por imersão e não por aspersão. Né? Então João Batista ele fez questão de procurar um lugar onde houvesse muitas águas para batizar, o que é totalmente necessário para o batismo por imersão, né? Ao invés de se conformar com qualquer lugar que tivesse pouca água, como ocorre no batismo por aspersão, né? Onde vê muito isso, né, em outra denominação, né, onde o padre, o pastor, ele não precisa de muitas águas para aspergir sobre o batizado. Então, tal exigência de João, né, seria absolutamente desnecessária para o batismo, né, fosse meramente de aspergir, né, de água que não existe uma quantidade grande dela. Então, e o fato dele se preocupar em encontrar um lugar com muitas águas revela que o batismo de João era por imersão, é onde se faz necessário encontrar um lugar com bastante água. Então, de fato, a própria palavra batismo, né, baptizo, né, já define a questão, pois significa imergir em águas. Né? Strong fala. O batismo é um rito de imersão na água, como ordena, né, como ordenado por Cristo, pelo qual alguém, depois de confessar seus pecados e professar sua fé em Cristo, né, tendo nascido de novo pelo Espírito Santo para uma nova vida, identifica-se publicamente com a comunhão de Cristo, né, e a igreja. Né? Assim, perguntar se o batismo é por imersão é tão redundante, né, e sem necessidade quanto perguntar se a chuva é molhada. Então, se subir é para cima e descer é para baixo, pois a imersão faz parte, né, do próprio significado da palavra batista, da palavra batismo. Né? Então nós vamos ver ainda dentro dessa leitura, né, que João ele vai estar ali dando a glória ao Senhor. Né? Ele não vai estar se levantando e dando a glória a Ele. Né? Mas no versículo 30, quando ele diz: E ele convém crescer, porém a mim diminuir, né? Não importa que ele cresça e eu diminua, né? Esta deve ser a mentalidade,
de todo e qualquer verdadeiro cristão. Então, nós não temos que procurar a fama, né, o sucesso está em evidência, mas sim que Cristo esteja em evidência através da nossa vida. Então, o sucesso que João Batista tinha entre os judeus não era para colocá-lo em foco, né, mas para colocar Cristo em foco, para apontar ao Messias. Então, agora que Jesus já iniciara seu ministério terreno, convinha que João diminuísse, né? Isto é, deixasse de ser o centro das atenções, já que seu objetivo de evidenciar a pessoa do Messias já havia sido cumprido, né, com êxito. Então João ele vem e prepara o caminho do Senhor, né? E esse era a missão de João. E João ele vai depois sair de cena, ele não vai permanecer, porque João ele não estava buscando a glória para si mesmo, ele estava buscando, ele veio para apontar, para preparar o caminho, né, do Messias, e depois ele vai sair de cena depois e é Jesus que vai entrar, né, e é o nome dele que vai ser glorificado. Então, a mesma coisa nós devemos fazer em nossa vida, né? Nós devemos crescer para colocar nós mesmos em evidência. Devemos diminuir o nosso eu e fazer com que as pessoas vejam Cristo através de nós, né? E que toda glória e honra não seja voltada para nós mesmos, mas direcionada para aquele a quem pregamos, Cristo Jesus. Se Deus permitiu que algum pregador se tornasse mais conhecido, né, o objetivo desse pregador deve ser sempre o de que as pessoas conheçam a Cristo e tenham comunhão com Ele. Ao invés de ser o de se promover ou de se colocar o seu próprio nome, né, ou de sua denominação em evidência, né, o que muitas vezes acontece, né? É o nome do Senhor que deve estar em evidência. Não é uma vida de ostentação que a pessoa vai viver, né, usando o nome do Senhor Jesus, né, promovendo a si mesmo, né, mas quem deve crescer, quem deve aparecer é o Senhor, né? E no versículo 31, João continua dizendo: aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Então João, ele tem a certeza disso, de que o Senhor é aquele que veio do céu. E se ele veio do céu, ele é sobre todos, né? Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Filho de Deus, né? E no 32 ele diz: e daquilo que viu e ouviu, isto testemunha, e ninguém aceita seu testemunho. É aquele que aceitou o seu testemunho, esse selou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou, as palavras de Deus fala, porque não lhe dá Deus o Espírito por medida, né? O Pai ama o Filho e todas as coisas ele deu em sua mão. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, né? Porém, aquele que é desobediente ao Filho não verá a vida eterna, mas a ira de Deus continua sobre ele. Então, aquele que crê no Filho unigênito de Deus, ele tem a vida eterna. Então, que nesse dia você possa crer, né, no Filho de Deus, pois é isso que João ele cria. É isso que aquele que entrega a vida para o Senhor, né, pelo Espírito Santo ele recebe, né, o Espírito Santo de Deus, né, não por medida, mas ele já recebe a presença do Senhor, né, e nós vamos ver que aquele que quer herdar a vida eterna precisa crer no Filho de Deus. Porém, aquele que é desobediente ao Filho, ele não verá a vida eterna, né, mas a ira de Deus continua sobre ele. Então,
que nesse dia você possa ser daquele que crê no Filho de Deus, naquele que crê que o Senhor é o Criador, é o Salvador, é o Libertador, né? Que tudo que possamos dar testemunho do Senhor da mesma forma que João Batista ele testemunhou sobre o Senhor Jesus, saindo de cena, dando a glória para o Senhor, né? Ele não pode, ele tinha certeza que o homem ele não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Se o Senhor tem colocado a palavra em nossos lábios para falar, se tem nos usado como ferramenta, tudo isso vem do Senhor, não vem do homem. E isso o homem não deve se engrandecer, mas deve a cada dia diminuir, pois é necessário que ele cresça, é necessário que ele cresça, porém, a mim, a nós, né, devemos diminuir a cada dia mais e mais, para que assim o nome do Senhor seja glorificado e para que assim também ele nos use a cada dia mais e mais. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que você fique com essa palavra, e você sentir o Espírito Santo de Deus te tocar, compartilhe com alguém, pois a palavra do Senhor ela gera vida, ela nos desperta para um novo tempo, para permanecermos, para continuarmos, né, nessa caminhada até Jesus voltar. Que Deus te abençoe nesse dia.